Muito bem, meus irmãos, boa tarde, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós vamos continuar, então, o que nós estamos meditando nesses dias sobre a Reforma Protestante, a aplicação prática desses princípios da Reforma nas nossas vidas. E hoje à tarde, nessa primeira palestra, eu vou falar sobre a questão da autoridade da Escritura, e na segunda palestra sobre a piedade, né, o que significa, ou um aspecto, pelo menos, é muito amplo falar sobre piedade reformada, então eu vou concentrar num desses aspectos. A exposição vai ser novamente mesclada, uma parte falando alguns aspectos teológicos e históricos e uma outra parte com uma exposição bíblica um pouco maior. Então é isso que nós vamos tratar. A questão, então, da objetividade da verdade sempre foi um dos pontos fundamentais, né, crucial mesmo, para a teologia, para a fé reformada. É só lembrar que os reformadores, eles receberam uma igreja que tinha 3 fontes de autoridade. Eles lutaram contra uma igreja, eles tentaram reformar uma igreja que tinha 3 fontes de autoridade. Para a teologia católico-romana, há 3 cabeças, é uma teologia de 3 cabeças. A autoridade da Escritura é uma das 3 cabeças, mas não é a única. É um dragão de 3 cabeças. Você tem a autoridade da Escritura, você tem a autoridade da tradição. A tradição quer dizer, basicamente, as decisões que foram sendo tomadas pelos concílios ao longo dos séculos. E a opinião também dos principais teólogos. Embora a opinião dos grandes teólogos, como Agostinho, como Tomás de Aquino, sempre fosse muito importante, mas não era igual, evidentemente, àquilo que o concílio decidia. Então, quando os papas se sentiam sem condições de promover mudanças que eles queriam, eles convocavam os concílios. Até hoje, né? Agora faz muito tempo que não há um concílio, o último foi o Vaticano II, mas um dos concílios mais importantes da história foi o Concílio de Trento, que ajudou a retomar parte da Europa, né, para o catolicismo romano. Sem o Concílio de Trento, provavelmente mal existiria hoje uma igreja católica no mundo. Então, foi um concílio muito importante para a tradição católica. Mas, além dessas 2 fontes de autoridade, uma terceira ainda, que é justamente a palavra do Papa. Então, a palavra do Papa, não assim o que ele fala quando ele está lá no banheiro, ou o que ele fala quando ele está conversando informalmente com as pessoas. Ele não tem autoridade de infalibilidade 24 horas por dia, mas há um momento em que ele é inspirado por Deus, inspirado pelo Espírito Santo, como são as decisões dos concílios, elas são consideradas inspiradas, e como é a Escritura, que também é considerada inspirada, que é quando o Papa faz um pronunciamento, né, eles dizem ex cátedra, da sua cadeira, da sua posição como o bispo de Roma, como o sucessor de Pedro, né, e todas as teorias que eles defendem a respeito disso. Então, o que acontece quando você tem 3 senhores? Como é que você serve a 3 senhores? Jesus disse que 2 já é impossível, né? Porque 3 cabeças se batem, normalmente. É difícil servir a 3 chefes, porque um chefe fala uma coisa, você é um funcionário de uma empresa, tem 3 chefes. Autoridade igual. Um fala uma coisa, outro fala outra coisa, outro fala outra coisa. Em algum momento, um desses 3 acaba impondo sua posição. E o ponto é que percebe-se claramente que na história a autoridade ficou, em primeiro lugar, ou para o Papa ou para a tradição, e certamente a Escritura ficou em terceiro lugar nessa história toda. Então vêm os reformadores e dizem: nós só temos uma fonte de autoridade. E por isso eles falavam aquele slogan, né? Sola Scriptura, só a Bíblia, só a Escritura. Porque não é possível construir uma teologia consistente, coerente, uma prática cristã consistente e coerente, se nós não temos uma única fonte. Se nós temos 3 fontes, 2 fontes, 5 fontes de autoridade. Mas quão objetiva é essa fonte de autoridade? Então, os reformadores começaram a pensar na própria natureza da Escritura. O que é a Escritura, afinal de contas?
Eles não a receberam como um livro místico, mágico. Eles não conceberam aquilo como um objeto, como um instrumento que por si só é mágico, é místico. Eles começaram a pensar a respeito da Escritura. Isso foi muito importante, porque então eles foram entendendo melhor o que a Bíblia é. E até hoje, isso é necessário compreender, porque muitos que estão na fé reformada não entendem muito bem o que exatamente é a palavra, o que exatamente é a Escritura, e disso nascem muitas confusões e muitos atritos frequentemente. Então é preciso entender o que é a Escritura. Primeiro nós assumimos, somente a Escritura é a palavra de Deus, então nós não temos uma segunda fonte de autoridade ou uma terceira fonte de autoridade, mas somente a Escritura. Mas o que é a Escritura? Então, eles diziam que a Escritura é inspirada por Deus. Mas o que significa dizer que ela é inspirada por Deus? Significa que Deus fez uma espécie de... escreveu um livro lá no céu, colocou meia dúzia de anjos para registrar, e terminou o registro, e então enviou para a terra um livro celeste. É dessa maneira que Deus produziu esse texto? Não. Evidentemente que não. Então, será que foi... Deus escolheu alguns homens? Aí está mais perto, né? Escolheu alguns homens, reuniu eles numa sala e fez um ditado. Disse: registrem aí o que eu estou dizendo. E eles começaram: sim, Deus, fala aí. E registraram. A Escritura é um ditado divino? Não é? O que é, então? Esse é um ponto importante a ser compreendido. E eu vou, inicialmente, falar um pouco sobre a perspectiva de Calvino sobre a Escritura, para depois ir para a própria Escritura para ver o que ela fala de si mesma. Então, um ponto interessante sobre a leitura de Calvino, veja, os reformadores, eles desenvolveram um método de interpretação chamado de histórico-gramatical. Eles não aceitavam aquela ideia antiga de interpretar a Escritura de uma maneira mística, de uma maneira misteriosa. Um dos pais da igreja, importante para o desenvolvimento do segundo século, chamado Orígenes, devem já ter ouvido falar sobre ele. Orígenes foi um dos pais da igreja. Ele desenvolveu um sofisticado método de interpretação, no qual ele dividia a Escritura em 3 partes. Ele dizia assim como o homem tem 3 partes, que é o corpo, a alma e o espírito, e eu brinco, já errou aí, né? Já começou errando na distinção, mas enfim, assim como o homem tem 3 partes, corpo, alma e espírito, a Escritura também tem 3 partes, corpo, alma e espírito. O corpo é a letra, é o texto, é a parte histórica propriamente dita, que Orígenes dizia, a gente interpreta, é importante conhecer isso, é importante saber isso. Mas esse é o nível carnal, esse é o nível básico, insuficiente para poder compreender de fato a palavra de Deus. Então nós temos que subir para um segundo nível, que ele dizia é a alma. O que é a alma? Bom, o termo grego é psique, tem a ver com mente também. Então ele dizia, é a parte que nós deduzimos os ensinos morais, os ensinos que têm a ver com o que Deus quer, o que Deus não quer, o aspecto da vontade de Deus, os ensinamentos morais da Escritura. Nós deduzimos a partir disso, é um nível já mais elevado de compreensão. Mas há um terceiro nível, ele dizia, que é espírito, ou seja, o nível espiritual. Ele se baseava, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 2, né? O homem natural não entende as coisas do espírito, porque elas se discernem espiritualmente, então, mas o homem espiritual a tudo compreende, porque o Espírito de Deus, né, lhe dá essa capacidade. Então ele dizia, nós temos que buscar o sentido espiritual, ele é o terceiro nível, ele é o mais elevado. Mas como é que eu chego a isso?
Como é que eu chego a esse terceiro nível? Então, é uma espécie aí de um gnosticismo cristão. Claro que Orígenes não admitiria isso nunca. Mas a ideia é, eu chego a um conhecimento secreto. Eu chego a um conhecimento elevado da Escritura que os outros aí não vão nunca chegar. Mas é uma coisa muito intuitiva, portanto. E, na verdade, o que ele fazia era aquilo que mais tarde se chamou alegoria. Alegoria. O que é a alegorização de um texto? Você simplesmente ignora totalmente o sentido literal ou o sentido instrumental da passagem e vai atribuindo sentidos místicos, misteriosos a cada palavra. Qual é o critério? Não tem critério, é basicamente a subjetividade do leitor. Então, algumas das parábolas, o modo como até ficou famoso, né? Não, isso não foi exclusividade de Orígenes, muitos dos pais da igreja fizeram isso. Eles pegavam a parábola do bom samaritano. E aí eles iam atribuindo sentidos a cada coisa. Por exemplo, o bom samaritano, na verdade, é Jesus, né? Mas o homem caído é Adão. Os dois homens, os religiosos são a lei e os profetas. As duas moedas são o Antigo e o Novo Testamento. A hospedaria é a igreja. O cavalo é o intérprete. Não. Dava-se algum outro sentido, né, para a interpretação. Aí você fica achando assim, não, mas é muito criativo, né? Tem algum sentido, parece, não tem alguma relação? Tem algum sentido. Mas é subjetivo, é totalmente subjetivo. Uma outra pessoa pega esse texto e ela passa a atribuir o significado totalmente distinto, se ela quiser. Então você não tem critério. Fica totalmente subjetivo. Que é o modo como muitos pregadores hoje abrem a palavra de Deus e saem alegorizando 100% do que estão falando lá. Porque não se detém no texto. Então, os reformadores disseram assim, não, antes de tudo, nós temos que entender que esse texto ele é instrumental. Ele nos foi dado por Deus. Nós temos que entender o processo, como é que ele chegou até aqui. Isso tudo é importante para nós. Mas nós temos que interpretá-lo segundo as suas próprias regras. Então, se estabeleceu uma norma na fé reformada, no modo de interpretar a Escritura, um slogan máximo. Lembram-se? Qual é o grande slogan da interpretação da Bíblia? A Bíblia interpreta a si mesma. A Escritura interpreta a Escritura. O que se queria dizer com isso? Que nós temos que encontrar na própria Bíblia a interpretação dela e não empurrar de fora para dentro o significado. Se criou aquela palavra, até hoje usada para interpretação, que é exegese. Exegese significa apenas extrair. Extrair o significado do texto. Mas não fazer exegese, que é empurrar para dentro, e nem exegege, que aí já é uma coisa totalmente distinta. Não empurrar para dentro o significado que eu já tenho. Respeitar o texto, extrair do texto, respeitar as suas leis, respeitar seus gêneros literários, entender o que é uma narrativa histórica, entender o que é um salmo, entender o que é uma epístola, entender o que é um texto apocalíptico, porque se não compreende essas coisas, realmente não vai conseguir interpretar. Não se pode interpretar um texto histórico como se fosse um salmo. Não se pode interpretar um salmo como se fosse um texto histórico, a menos que ele está contando dentro do próprio salmo uma história. Não se pode interpretar um apocalipse como se fosse uma narrativa ou uma epístola. Então, há necessidade, antes de tudo, de compreender o que é esse livro, o que é que está nas nossas mãos. E então, Calvino desenvolveu uma teoria interessante no século XVI,
muito sofisticada, eu diria assim, para a época, sobre a natureza e a função da linguagem humana, entendendo que era a palavra de Deus que veio a nós através da linguagem humana. Sim, porque Deus não criou uma nova língua para se revelar, Ele não criou uma nova linguagem, Ele não criou uma nova forma de comunicação, Ele usou a forma de comunicação existente e duas línguas existentes, o hebraico no Antigo Testamento, um pouco de aramaico e umas pequenas porções do Antigo Testamento, e o grego nos 27 livros do Novo Testamento. Então, Deus se revelou através dos recursos disponíveis. Mas aí tem uma coisa muito importante. É a ideia de que Deus, para poder se comunicar conosco, de alguma maneira ele teve que se rebaixar, se esvaziar. Sim, porque se ele vem falar na minha língua, não na dele, então ele está se abaixando, ele está se humilhando para poder falar conosco. Então você percebe que revelação é graça. Revelação é misericórdia. Porque se Deus simplesmente dissesse, eu vou falar como eu sou, eu vou me revelar na minha plenitude, nós não entenderíamos nada. Não compreenderíamos nada dele. Então, Calvino diz, essas palavras humanas, Deus se revela através de palavras. Essas palavras humanas conseguem falar algo sobre Deus, mas são limitadas. E aqui está, então, uma das grandes contribuições de Calvino para o pensamento cristão, o chamado princípio da acomodação, ou a teoria da acomodação. O que quer dizer acomodação? Deus se acomodou à nossa linguagem. Deus se abaixou para falar conosco. Ora, o que é o primeiro momento revelatório pós-queda? Qual é o primeiro momento revelatório pós-queda? Adão e Eva pecaram e se esconderam entre as árvores do jardim. O que Deus fez? Desceu. Se abaixou. Foi até onde eles estavam. Foi atrás deles. Entrou no mundo deles. E num mundo caído. Fez perguntas a eles. Perguntas que, obviamente, ele não precisava de respostas. Não era algo que ele não soubesse. Adão, onde estás? Como assim, Deus, onde estás? O Senhor não é onisciente, onipresente? Adão, fizeste o que eu te disse, o que eu te dissera que não fizesse? Como assim, Deus? O Senhor sabe, não sabe? Bom, o que ele está fazendo? Ele está se abaixando. Ele está vindo no nível humano. Ele está falando dentro da capacidade decaída do ser humano. Porque ele espera do ser humano o quê? Um reconhecimento de culpa. Espera do ser humano um abrir do coração, mas não acontece no primeiro momento. Aquela história toda, foi ela, vai jogando a culpa no próximo. Eu vejo a revelação é isso, é Deus descendo. E não é à toa que o maior ato revelatório de todos os tempos. Qual é o maior ato revelatório de todos os tempos, segundo a própria Escritura? O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. É ele abandonando sua glória, abandonando suas prerrogativas divinas, não abandonando seus atributos divinos. Ele não se esvaziou da sua divindade, ele não se esvaziou dos seus atributos de eternidade, de infinidade, de santidade, onisciência, onipresença. Não, mas ele abriu mão de ser reconhecido como tal. Abriu mão de ser reconhecido para nascer como um bebê lá em Belém da Judéia, numa estrebaria, ser posto numa manjedoura. A suprema revelação de Deus também é a suprema humilhação de Deus. A si mesmo se humilhou até a morte.
e morte de cruz. Então, pensar nesse aspecto da revelação de Deus, no fato de que Deus nos deu uma revelação, já teria que ser suficiente para produzir em nós os sentimentos mais admiráveis em relação a Deus. O preço pago por Deus para se comunicar conosco. E são muitos os textos de Calvino que ele descreve esse processo. No comentário de Deuteronômio, ele disse o seguinte: os crentes têm que sempre recordar que Deus não falou de acordo com sua natureza. Se tivesse falado com sua própria linguagem, que mortal poderia ter compreendido? Não. Como ele tem nos falado na Escritura Sagrada? Tem se adaptado à nossa reduzida natureza, e aí vem a famosa frase dele, né? Como uma babá balbucia palavras a uma criança, adaptando-se a seu nível de entendimento. Uma babá, quando vai falar com um bebê, ela vai usar a linguagem técnica, científica, vai falar sobre bolsa de valores, vai pedir opinião sobre o governo Trump. Não vai resolver, ela tem que falar sobre o que está ao alcance do bebê, que é comida, que é o essencial, e com sílabas curtas. Palavras curtas, poucas sílabas. Esse é o modo como ela se adapta para poder falar. Não é que a babá fala, não é que ela fala dessa maneira, mas é o modo como ela tem. Só que é o seguinte: a distância que existe entre uma babá e um bebê é insignificante, perto da distância que existe entre Deus e nós. Deus é muito maior do que nós, do que uma babá é maior do que um bebê. Em termos de inteligência, em termos de compreensão das coisas, em termos de conhecimento. Então, necessariamente, Deus tem que se adaptar para falar conosco. Calvino diz: onde quer que falemos dos mistérios de Deus, temos que tomar a Escritura como guia, adotar a linguagem que ela ensina, porque não tem outra, e não nos exceder nesses limites. Uma das coisas mais extraordinárias na hermenêutica, na interpretação do reformador, é a clara noção de limites. Limites, ou seja, ele diz: o que a Escritura revela, eu falo, o que ela silencia, eu calo. Eu não posso ir 1 milímetro além daquilo que a Escritura revela, porque 1 milímetro além disso é especulação, infundada, prejudicial. Quem não gosta de especulação? Todos gostam. Todos nós queremos, hora ou outra, dar uma imaginada, uma viajada nos conceitos. Mas Calvino está sempre puxando o tapete, sempre puxando o fio da pipa, o balão para baixo, e dizendo: nos contentemos. Eu vou falar na segunda palestra um pouco sobre a meditação da vida futura, que é a base da piedade, ou uma das bases da piedade reformada. E quando ele fala sobre escatologia, é onde, mais do que tudo, ele está sempre dizendo: esse é o momento de tomar cuidado, para não nos excedermos, não ultrapassarmos o que a Escritura fala. Todos nós queremos imaginar como é que é o mundo vindouro, ele dizia. Claro, mas acontece que a Escritura só nos deu figuras. E figuras construídas a partir de ilustrações deste mundo, desta era, não do mundo por vir, porque isso é indescritível para nós, é inefável, não tem linguagem para descrever. Então ele disse: tudo que Deus nos deu foi um espelho, nós não podemos hoje contemplá-lo face a face. Então, estejamos contentes com o espelho. O nosso problema é que a gente não fica contente com o espelho. E imagina que poderá, de alguma maneira, enxergar algo além disso. Então,
A Escritura é um processo, o processo final da acomodação divina, se revelando, se humilhando nesse sentido, para poder nos comunicar algo. Então, esse algo é importante demais. É importante demais, ao ponto de Deus se dignar a fazer isso. O que é esse algo? Daqui a pouco nós falaremos. Mas antes, uma questão adicional importante para a fé reformada: como é que eu sei que a Bíblia é a palavra de Deus? Como é que eu sei que eu posso confiar nesse livro? O que testifica? O que garante? Muitas vezes os cristãos são inseguros nesse sentido. E de alguma maneira eles querem obter do mundo, a autenticação da Escritura. Eles querem que o mundo carimbe, dizendo confiável, confiável. Eles fazem isso quando eles tentam convencer a academia secular de suas teorias sobre a Escritura. Quando eles tentam harmonizar as supostas descobertas científicas com o texto bíblico. O que é tentar harmonizar as descobertas científicas com o texto bíblico, se não dizer, mundo, carimba aqui a Bíblia. Incrédulos, por favor, autentiquem, porque eu preciso, senão eu não consigo acreditar nela. Isso é uma insegurança em relação ao texto bíblico. E lembre-se que Calvino era um homem da ciência, era um homem do humanismo, tem uma formação sólida, filosófica, jurídica. E por isso é notável quando ele constrói o que a gente chama de o testemunho interno do Espírito Santo, que é uma doutrina essencialmente calvinista. Ninguém tinha falado disso antes, não desse modo. Isso é original. O modo como ele defende o que é que autentica a Escritura. O ponto-chave, Calvino defendia a questão do testemunho interno do Espírito Santo como prova definitiva para o cristão da veracidade da Bíblia. Não a submissão aos testes empíricos, científicos, o que quer que seja. E por isso ele ficou conhecido como o teólogo do Espírito Santo. Pois, como talvez nenhum outro antes, ele enfatizou a importância da obra do Espírito Santo na vida do crente. E principalmente na confirmação da palavra de Deus. Olha essa citação aqui. Os termos são um pouco rebuscados, né, por causa da tradução, não por causa do texto original de Calvino, mas dá para entender. Ele diz, se queremos, pois, velar pelas consciências, ou seja, queremos manter nossa consciência limpa, a fim de que não sejam de contínuo levadas de cá para lá, carregadas de dúvidas, e que não vacilem, nem se estanquem, se detenham em qualquer escrúpulo. Você tem uma consciência firme, séria, na realidade, na inspiração da Escritura. É necessário que esta persuasão proceda de mais acima do que de razões, juízos ou conjecturas humanas, a saber, do testemunho secreto do Espírito Santo. Ou seja, ele dizia, como é que eu tenho certeza que essa Bíblia é a palavra de Deus? Ele dizia, eu sei, porque o Espírito Santo diz dentro do meu coração, testifica, ela é a palavra de Deus. Do mesmo modo que é assim que eu sei que eu sou um filho de Deus. Por que eu sei que eu sou um filho de Deus? Porque outras pessoas olham para mim e dizem assim, você é um filho de Deus. Porque eu tenho boas obras? Porque eu tenho coisas extraordinárias? Paulo diz, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E clama, Abba, Pai. Abba, palavra aramaica, né? Que significa papai. O termo mais íntimo para pai, não aquele termo formal, né?
termo mais íntimo, que a criança usa para falar com Deus. Então, o que é que me leva a dizer Abba, Pai? A chamar Deus de meu Pai, Pai nosso. O que me leva a dizer isso? Não são razões, não são conjecturas, não são provas racionais, mas é o testemunho interno do Espírito Santo. É esse mesmo Espírito que garante, porque foi Ele que inspirou a Escritura, então é Ele que garante para mim que a Escritura é a palavra de Deus. Olha que interessante essas expressões aqui. É verdade que se eu quisesse tratar desta matéria, que matéria? Sobre quão confiável é a Bíblia. Se eu quisesse tratar dessa matéria, sobre quão confiável é a Bíblia, com argumentos e provas, poderia aduzir muitas coisas, as quais facilmente provariam que se há um Deus no céu, esse Deus é o autor da lei, dos profetas e do Evangelho. Ou seja, ele diz assim, se eu quisesse, não é que não existem provas materiais de que a Bíblia é um livro confiável, olha, tantos autores, 1.500 anos de tempo, escreveram em lugares diferentes, épocas diferentes, uma história única, coesa, com início, meio e fim, sem contradições, enfim, a linguagem, o gênero, há muitos argumentos lógicos, racionais, que poderiam ser usados para defender a nobreza, a superioridade da Escritura. Mas aí Calvino pergunta, e de que isso serviria? E para que isso serviria? Contudo, vão fora do caminho, se afastam do caminho e pervertem a ordem os que pretendem e se esforçam em manter a autoridade e crédito da Escritura com argumentos e disputas. Eu não vou perder tempo disputando, discutindo com o incrédulo se a Bíblia é confiável ou não, se há argumentos históricos, se isso, aquilo, se a arqueologia prova ou não, se a ciência prova ou não, se o Big Bang se encaixa ou não em Gênesis 1. Eu preciso da autenticação do mundo? Eu preciso da chancela da pseudociência? Até eu posso conseguir essas coisas, Calvino diz. Eu posso até conseguir um pouco, pelo menos, dessas coisas. Mas aí vem essa frase interessante. Mesmo que houvéssemos defendido a palavra de Deus das detrações e murmurações dos ímpios, isso não quer dizer que por isso conseguimos, logramos imprimir no coração dos homens uma certeza tal qual exige a piedade. Essas coisas não convencem ninguém. Como é que isso vai convencer homens mortos nos seus delitos e pecados? Como é que argumentos racionais vão mudar pessoas cegas por Satanás, escravas de suas próprias paixões e vícios? Alguém mais forte tem que fazer isso do que nós. Alguém mais poderoso tem que convencer do que nós. Somente o Espírito Santo de Deus pode fazer isso. Por isso que Calvino diz, somente o testemunho do Espírito Santo pode realizar isso, porque ele é muito mais excelente que qualquer outra razão. A conclusão é límpida. Não há homem algum, a não ser que o Espírito Santo lhe haja instruído interiormente, que descanse deveras na Escritura. Só quando o Espírito nos instrui interiormente, nos imprimindo em nós a certeza que a piedade exige, nós dizemos, a Bíblia é a palavra de Deus. Ou então a gente vai inventar uns outros argumentos. Contém, torna-se, parece, ou coisas do tipo. Então, a avaliação de um dos analistas de Calvino é que a opinião dele era que a Bíblia é reconhecida como a palavra de Deus não por deduções lógicas ou por observações e testes experimentais, mas porque o Espírito Santo testifica ao crente, individualmente, que ela é a palavra de Deus.
Por mais subjetivo que isso seja. Por mais subjetivo que isso seja. É uma constatação de que se não pode separar o sobrenatural da revelação com o sobrenatural da recepção. Assim como a Bíblia foi revelada de forma sobrenatural, nós a recebemos através de uma obra sobrenatural do Espírito Santo. É milagre mesmo. É puro e simplesmente milagre. Porque se dependesse de provas racionais, ninguém estaria aqui. Ninguém estaria numa tarde de sábado, sentado em cadeiras, para ouvir sobre esses assuntos. Se fosse uma questão de ser convencido racionalmente, não. Só o Espírito de Deus pode produzir isso em nós. E tendo isso como fundamento, eu queria destacar ainda aqui rapidamente aquilo que Paulo, a sua carta a Timóteo, no capítulo 3, verso 16 e 17, de 14 a 17, coloca como sendo as 5 características da Escritura. Nos ajuda a entender, sistematizando um pouco mais, então, o que os reformadores falaram, entender, então, o que é mesmo a Escritura. Suas 5 principais características, é isso que eu chamo aqui do sola Escritura, 5 grandes verdades, ou as 5 grandes características da Escritura. Quais são elas? Então, meus irmãos, nesses últimos tempos tem havido um interesse renovado por fé reformada, teologia reformada em vários países do mundo e no Brasil também. Mas o que as pessoas estão buscando na teologia reformada? Será que vai ser só mais uma moda passageira, como já foi G12, G15, G não sei o quê? É só mais um modismo? Pode ser que seja, infelizmente, porque se isso for encarado dessa maneira. Mas se os reformados conseguirem mostrar o que de fato é a fé e a teologia reformada, então provavelmente ela não vai fazer tanto sucesso como se imagina, mas continuará seu caminho de solidez e continuará seu caminho de fundamentação. Então depende do quanto os reformados vão conseguir mostrar o que de fato é a reforma. E não poucos confundem completamente esse assunto. É preciso destacar os principais aspectos da teologia reformada e, ao mesmo tempo, demonstrar como ela é prática, como ela transforma a vida, como ela foge de polêmica, como ela corre de racionalismos tolos e como ela sempre se centra e se fundamenta no texto bíblico, na Escritura, na Palavra de Deus, com o objetivo de aproximar o homem de Deus para um relacionamento frutífero com Deus, para a entrega de uma vida para a glória de Deus. Esse é o objetivo da fé da teologia reformada. E a Escritura é o fundamento, ela é tudo a respeito do que nós temos que entender, que nos leva até esse estágio. Mas o que é a Escritura, né? O princípio, o slogan fundamental da reforma, será que muitos hoje que se dizem reformados entendem esse princípio? Será que entendem o que de fato é a Escritura? Para todo mundo ela é o livro do cristianismo. Mas tem gente fazendo isso com ela, né? A Escritura. Tem gente mantendo aberta em cima de algum lugar. Você vai em alguns lugares, está lá a Bíblia aberta, né? Aí, se for crente, está no Salmo 91, se for católico, é o 90. Você identifica a igreja da pessoa só olhando qual é o salmo que está lá aberto, né? Porque se trata do mesmo salmo, só que na versão católica é o Salmo 90, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa. Né? Então, na revista atualizada, em todas as versões protestantes, é o 91. Então, você já sabe se a pessoa é católica ou protestante pelo número do salmo que está aberto lá. Por que fica aberto? Porque dá a ideia de que é um poder mágico que protege o ambiente. Tem gente que vai querer saber alguma coisa e vou abrir a Bíblia para Deus me revelar alguma coisa. Não gostei. Está melhor. Bíblia é isso? Chama-se de bibliomancia.
Bibliomancia, é igual ler a sorte. Ainda bem que caiu em desuso o horóscopo gospel, né? Horóscopo gospel. Não conheceu, não? Acho que você já teve na sua casa alguma caixinha de promessa. Então, você já foi adepto do horóscopo gospel. Não é? O que vai acontecer comigo hoje? Tira o versículo. Está adivinhando de alguma maneira, né? E a caixinha já dizia, caixinha de promessas. Que tal você está pensando em ganhar um dinheirinho? Cria aí a caixinha das maldições. Vai falir, né? Ninguém vai comprar. A não ser que seja para os outros. A caixinha das tribulações. Não, melhor, a caixinha das exortações divinas. Rapaz, ninguém quer ler isso, não. Mas promessas. Então, o que as pessoas buscam? O que elas querem saber? Elas querem saber mesmo? Ou elas são iguais àqueles do Antigo Testamento que colocavam profetas para falar o que elas queriam? Profetas para massagear o seu ego, né? Bíblia é bibliomancia? É amuleto? É algo que vicia? O que é? Não é nada disso. Paulo diz, tu, porém, Timóteo, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, que desde a infância sabes veja esses negritos aqui, porque eles nos dão as 5 principais virtudes da Escritura. Desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, observe aqui, né? Em primeiro lugar, Paulo fala da instrumentalidade da palavra de Deus. Sagradas letras. Ele chama as letras de sagradas. Esses pergaminhos que você tem aí, Timóteo, eles são um tesouro precioso demais. Isso que está registrado ali é valioso, é sagrado. As sagradas letras. Ouço de vez em quando histórias, né, de professores liberais em seminários tentando desmistificar os alunos sobre o livro, porque eles tentam dissociar palavra de Deus de Escritura. E então o sujeito põe a Bíblia no chão, pisa em cima, amassa, e diz, está vendo, é só um livro. Você não pode idolatrar esse livro, é só um livro, é só uma coisa. A palavra de Deus é outra coisa. Como se os alunos fossem os sujeitos mais ignorantes da face da terra, que não têm capacidade de separar, de entender que essas duas coisas são unidas. Paulo diz, elas são letras sagradas. Se você pisou nela, você pisou em letras sagradas. Então, se você não sabia, agora você está sabendo. É o que o texto chama de si mesmo. Não tem nada a ver com idolatria do texto, com bibliolatria. Bibliolatria é colocar o livro como um instrumento mágico, como um objeto mágico, mas o ponto é, Deus se revelou através de linguagem humana. Deus se revelou através de um escrito. Deus mandou registrar. Pessoas registraram, palavra por palavra. Tudo que está registrado é sagrado. Não se pode separar as duas coisas. A moda atual é separar a palavra de Deus da Bíblia. O que é a Bíblia? A Bíblia é só o registro das experiências religiosas dos povos antigos. Portanto, ela não é a palavra de Deus. Mas ela pode, talvez, conter algo da palavra de Deus. Isso os velhos liberais diziam.
Os velhos liberais do século XVIII, XIX, eles diziam o seguinte: nós somos homens modernos, da ciência, né, da tecnologia, somos homens modernos. Não podemos aceitar que demônios existam, pessoas ressuscitem fisicamente, que alguém possa andar em cima das águas. Isso não se encaixa com a nossa cosmovisão, não se encaixa com a nossa visão de mundo, não dá para aceitar isso. Então, nós precisamos fazer um trabalho de desmistificação da Escritura, tirar dela aquilo que não se encaixa à mentalidade iluminista, à mentalidade moderna. Mas, como eles não eram burros, né? Perdão com a palavra, eles sabiam que se eles jogassem a Bíblia inteira fora, eles ficavam sem emprego. Analisar o quê, então? Então eles diziam, mas se nós tirarmos todas essas coisas, esses mitos da Bíblia, vai sobrar o ensino moral da Bíblia. E ela vai continuar nos ensinando sobre como sermos bons cidadãos, como ajudar os pobres, como cuidar das necessidades dos outros, como ser um bom vizinho, como ser um bom esposo, como ser um bom pai. Ela vai nos ajudar a fazer essas coisas. Então a gente pode fazer o seguinte: a gente pega a tesoura e vai lendo a Bíblia. Aí, cheirou sobrenatural, corta e joga fora. Faz um trabalho de corte e recorte. Aquilo que é, isso é, claro, estou obviamente fazendo uma caricatura desse movimento, que era todo cheio de técnica, de formalismo, mas em última instância fazer exatamente isso. Eu só posso aceitar aquilo que se encaixa com a minha razão. Razão. O que eram os velhos liberais? Eles eram pessoas dominadas pela ótica do mundo dos seus dias. Eles colocavam esse óculos aqui deles e iam ler a Bíblia com esses olhos. Mais tarde vieram outros que reagiram a esses. Eles ficaram chamados de neo-ortodoxos. Aí tem nomes mais conhecidos, né? Nossos, como Karl Barth, o Rudolf Bultmann, Emil Brunner. Os primeiros eram aqueles tipo Adolf von Harnack, Friedrich Schleiermacher, Albert Ritschl. Eram os velhos liberais. Esses são os mais modernos, né? Eles diziam, não precisamos fazer o que os nossos professores queriam, arrancar os textos da Bíblia e jogar fora. Deixemos eles aí, mas vamos interpretá-los. Então, não é que a Bíblia contém a palavra de Deus, ou seja, uma parte é verdadeira, só que fala de coisas de moral e de justiça e de certo e errado. Mas ela pode se tornar a palavra de Deus. Ela não é a palavra de Deus assim, pura ali, é só um livro, Mas quando eu estou lendo esse livro, subitamente, ele pode ou não necessariamente, pode ou não falar ao meu coração. Como vocês devem saber, quem estudou teologia em algum lugar, Rudolf Bultmann era existencialista. E o existencialismo não está interessado nos fatos históricos. Ele pensa mais na história do encontro existencial. Você tem um encontro existencial, é isso que produz transformação em sua vida. Karl Barth foi existencialista por metade da vida dele. No final, ele reescreveu os seus textos, tirando o que havia de existencialismo lá, mas não terminou sua obra. Por isso a gente fala do primeiro Barth e do segundo Barth. Não dá para pensar que é o mesmo. Mas qual é o critério? Qual é o critério para interpretar nos dois casos? O homem. Simplesmente o homem. O homem decide ou por sua razão ou por seus sentimentos o que ele deve aceitar ou não como verdade, como palavra de Deus. Não é sem motivo, sem razão, que essa teologia, qualquer uma das duas,
acabou com a igreja na Europa e nos Estados Unidos. Destruiu, massacrou as igrejas. Porque foi ensinado dos púlpitos. Porque todos os professores ensinaram isso aos pastores que se formaram nos seminários e que foram para as igrejas e pregaram isso. Procure uma igreja presbiteriana na Europa e chore ao ver o Estado. Procure uma igreja presbiteriana nos Estados Unidos e chore ao entrar nela. Se você lembrar da pujança que foi essa igreja no passado, do impacto global que ela produziu enviando missionários, inclusive fundando igrejas aqui no Brasil. 15 dias atrás eu estava passando por Atlanta. De longe eu vi uma igreja enorme, lá no centro da cidade. Eu falei para minha esposa, está meio quebradinha a igreja, não está? Quer apostar que é uma presbiteriana? E era. Está lá o templo enorme, imponente, construído no século XVII. Se o governo não faz alguma coisa lá para manter, cai. Por quê? Porque o que eles pregam lá dentro é que a Bíblia não é a palavra de Deus. Que a Bíblia é um livro histórico só. E que nós precisamos aceitar todas as diversidades. E que temos que aceitar todas as posturas em relação à vida. E todas as opções, as escolhas humanas. Porque Deus está em tudo e em todos e se revela de todas as formas possíveis. E todos os caminhos levam a Deus. E que não podemos ser dogmáticos em nada, porque isso é fundamentalismo. É isso que eles pregam. E isso mata a igreja. Porque o primeiro a ir embora dali já foi o Espírito Santo há muito tempo. A certeza de que a Bíblia são as sagradas letras é que é o fundamento para a continuidade da obra do Espírito Santo no meio do povo de Deus. Mas não se engane, muitas pessoas não são liberais nem neoliberais, não são ortodoxos, ou não são neo-ortodoxos, mas acreditam que recebem revelações particulares e que Deus fala diretamente com elas e que elas podem saber tudo o que elas precisam de Deus. Elas não precisam estudar a Escritura, não precisam estudar a Bíblia, porque Deus fala diretamente. E você cai exatamente no mesmo problema, na mesma situação. Ela é diferente? Ela é. Mas o final é o mesmo, porque no final esse livro pode ficar de lado. Eu não preciso dele. Ele não é necessário. Eu tenho outros recursos. Eu tenho outras maneiras de conhecer a palavra de Deus. Então, Paulo diz a Timóteo, permanece aí nas sagradas letras. Um pregador famoso da atualidade no Brasil, ele diz que Jesus Cristo é a palavra de Deus e a Bíblia é só um livro cheio de erros. Ele já foi um grande pregador no passado. Jesus Cristo é a palavra de Deus, a Bíblia é um livro cheio de erros. Portanto, o que eu preciso é o Jesus. Eu preciso de Jesus. Eu não preciso da Bíblia. Então, Paulo, quando escreveu Romanos 9, ele devia estar fumando maconha. Mais ou menos esses são os termos usados. Porque, imagina, falar de predestinação, coisa absurda. Jesus nunca falaria sobre isso. Quando outro autor bíblico fala, Jesus nunca falaria sobre isso. E Jesus é a palavra de Deus. Mas você diz, nossa, coisa linda, né? Que teoria bonita, mas assim, me diz uma coisa, como é que você sabe o que Jesus falaria ou não? Tem aí um telefone direto? E Jesus está falando para você o que ele falaria? Como é que você chega a essa avaliação e pode dizer o que Jesus falaria ou não? É o que você acha que Jesus falaria.
ou o que você acha que Jesus não falaria. Mas vamos aprofundar um pouco mais esse raciocínio. Como é que a gente sabe que Jesus existiu? Sim, a pessoa ali histórica, Jesus de Nazaré, como é que a gente sabe que ele existiu? Você sabia que no século XVII, XVIII, principalmente, os liberais eles disseram não dá para acreditar na Bíblia, né? Não dá. Aquilo que a Bíblia fala de Jesus não é só enfeite, é só imaginação, é verdade. Mas Jesus deve ter existido, não deve? Deve ter existido. Então vamos tentar descobri-lo. Vamos procurar o Jesus histórico. Que maravilha, que coisa brilhante, é verdade. Porque se nós entendermos quem é o Jesus histórico, não precisa da Bíblia. Não é isso? Legal, vamos lá. Aí, trabalho, dinheiro, investimento, arqueologia, pesquisa, vamos procurar. Os estudiosos listam 5 épocas da busca do Jesus histórico. E a conclusão que foi a mais inútil de todas as buscas. Por quê? Porque não acharam nada. Nada. Irmãos, fora do Novo Testamento, você tem 3 ou 4 menções que talvez sejam a Jesus. Você tem Joséfo falando lá alguma coisinha extremamente superficial. Você tem alguns historiadores romanos, 2 que falam, um deles até o nome fala, eles seguem um tal de Crespo. Eu acho que ele queria dizer Cristo. Ele segue um tal de Crespo. Você veja a confiabilidade do relato. Então a questão é, se eu não puder confiar no texto bíblico a respeito da pessoa de Jesus, eu não saberei nada sobre Jesus. Porque tudo o que eu sei a respeito de Jesus, eu sei porque João escreveu, eu sei porque Mateus escreveu, eu sei porque Marcos e Lucas e Paulo e Pedro e todos os outros escreveram, e só por causa disso. Então, que coisa ridícula é essa de dizer Jesus é a palavra de Deus, mas a Bíblia não. Jesus é confiável, mas a Bíblia não. Se a Bíblia não é confiável, Jesus também não é, porque o único Jesus que eu conheço é o da Bíblia. Arrancou a Bíblia das minhas mãos, eu não sei mais quem é Jesus. Ele nem existe, então. A não ser que você mude o nome dele para Crespo. Tem certas teologias que são tiro no pé. A pessoa não percebe que está atirando no próprio pé. Mas as pessoas gostam, infelizmente, de seguir coisas contraditórias, não é? São as sagradas letras, Timóteo, lembre disso. E elas podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Aqui está o motivo. Lembra que eu disse? Deus tinha que ter um motivo muito grande para se abaixar desse jeito, para se humilhar desse jeito, para falar a nossa língua. Ele tinha que ter um motivo muito grande. E não foi nos ensinar sobre o Big Bang. Não foi para nos ensinar sobre as complexidades geológicas ou biológicas. Porque isso dá para aprender fazendo outras análises. E errar também um monte de coisas sobre isso. A grande preocupação das Escrituras, o grande objetivo das Escrituras é salvação. Ela não é um compêndio de física, de geologia, de astronomia, de aritmética. Ela é um grande compêndio soteriológico. O que quer dizer soteriológico? É o termo grego para salvação. Jesus é o soteros, o salvador. Soteriologia é a doutrina da salvação.
A grande preocupação das Escrituras é com salvação. É o ponto central. É para isso que ele diz, elas podem. Mas a tradução ficou um pouco dúbia, porque dá a ideia assim que pode ou não, né? Para nós, a palavra portuguesa, que podem tornar-te sábio, pode dar a ideia assim que talvez sim, talvez não. Mas o que Paulo está dizendo, não, elas são eficazes. Elas são eficientes. Elas têm poder para fazer isso. E só elas têm esse poder. Porque a fé vem pelo ouvir. O ouvir pela pregação. É a palavra de Deus que dá vida. É a palavra de Deus que ressuscita os mortos. Quantos capítulos tem o Gênesis? Pergunta de gincana bíblica. Quantos capítulos tem o Gênesis? 50. O que trata do capítulo 1 até o 11? Qual é o assunto do 1 ao 11? São só 11 capítulos para narrar desde a criação do mundo até a Torre de Babel. Quantos capítulos para a criação? Um pedaço do 2. Só. Foram 50. Gênesis e Origens. Qual é o assunto principal? Qual é a intenção primordial? O que começa no capítulo 12 em diante? Abraão. 3 famílias, 4 gerações. Abraão, Isaac, Jacó, José. Tudo isso, todos esses capítulos, para narrar a aliança de Deus, redentora. O modo como Deus chamou pessoas para andar com Ele, para transformá-los e para prometer-lhes um novo mundo. Não é a preocupação primordial da Escritura falar coisas que os homens podem descobrir de outras formas. Observe, os homens nunca poderiam descobrir como ser salvos se Deus não se revelasse. Não é que a Escritura minta ou falhe quando ela fala dos outros assuntos. Ela só não é exaustiva. Ela só não tem preocupação em explicar detalhadamente. Então, a gente diz o seguinte, a Escritura, tenta acompanhar esse raciocínio, a Escritura diz a verdade sobre tudo que ela ensina. Portanto, não tem falha, não tem mentira. Ela diz sempre a verdade sobre tudo o que ela ensina. Mas eu preciso complementar essa frase e dizer, mas ela não diz toda a verdade sobre tudo o que ela ensina. Ela não pretende ser exaustiva sobre tudo o que ela ensina, ou então não haveria livro suficiente. Mas ela é exaustiva sobre salvação. Ela diz toda a verdade, não apenas somente a verdade, mas toda a verdade sobre salvação. O assunto principal da Escritura é salvação. Elas têm o poder de te dar o conhecimento, Timóteo, para a salvação, não qualquer salvação, pela fé em Cristo Jesus, a única que existe. A única salvação que existe, que é pela fé em Cristo Jesus. A terceira característica, ele diz, toda a Escritura é inspirada por Deus. Está no meio da série de 5 aqui, ela é mesmo central. O conceito de inspiração foi debatido ao longo de toda a história. O que é inspiração? Como é que Deus inspirou o texto? Talvez o erro já esteja aqui em não entender a própria palavra. Não foi a melhor tradução que se podia usar. A expressão grega é Deus soprou, divinamente soprada. É o famoso theopneustos, que usa o nome Deus e sopro junto. Não é, porque inspirar é puxar para dentro o ar, né? Você inspira. Não é que Deus inspirou a Escritura nesse sentido. O que ele fez foi, ela parte dele, ele sopra. Ele soprou a Escritura. Mas soprou para quem? Para homens. Homens.
Moisés, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Pedro, Paulo, João. O conceito é: Deus soprou pelo seu Espírito a palavra, e os homens, então, podemos dizer que são inspirados. Os autores, sim, porque eles receberam isso. E então escreveram o texto de maneira inspirada. Deus soprando para eles a palavra, eles registrando. Não foi ditado. Basicamente, há 3 teorias de inspiração: a dos liberais, a dos fundamentalistas e a dos conservadores, dos teólogos reformados. Os liberais dizem: os homens tiveram uma espécie de insight, uma elevação espiritual. E então, em alguns momentos, eles alcançaram um estágio que eles entenderam aquelas coisas impressionantes sobre moral e bons costumes. Mas, de vez em quando, também eles não entenderam nada, por isso que eles registraram sobre milagres e sobre coisas sobrenaturais, enfim. Essa hora a mente não passou do teto. Mas nas outras horas... Então, às vezes se chama isso de inspiração dinâmica. Meio parecido com o que se fala, né, que Jesus foi habitado pelo Espírito de Deus só temporariamente. E depois de um tempo, o Espírito foi embora. Já falava isso de monarquismo dinâmico. Bom, esquece isso, porque não vai ajudar muito a sua aqui nesse momento. Se quiser saber o que é isso, depois eu falo particularmente. Mas a ideia é: o Espírito de Deus usou, mas não de uma maneira efetiva, o registro. Então, em alguns momentos, alguns insights dos escritores bíblicos são palavra de Deus, outras não. Por isso a Bíblia contém a palavra de Deus, mas não é. Partes são, partes não. O que não é? O sobrenatural. Então você corta fora. A outra teoria vai no outro extremo e dizia: não. Deus ditou palavra por palavra. Então, os homens, eles não passaram de meros escribas. Eles foram os amanuenses da palavra de Deus, meros escribas. Não tem nada deles. Veja, o primeiro grupo fala: não tem nada de Deus praticamente, é só o homem. O segundo grupo fala: não tem nada do homem, é só Deus. Foi uma espécie de psicografia. Você já viu aquelas psicografias? O pessoal bota a mão assim na frente dos olhos, aí fica escrevendo lá, para dizer que é o Espírito que está falando. E ele está só emprestando a mão. O Espírito está usando, né, a mão dele para escrever. Algo desse sentido, será que a Bíblia é isso? Uma psicografia? Um ditado divino? Se fosse, nós teríamos uma homogeneidade de estilos literários, nós não teríamos ênfases individuais de autores, ela seria um livro só do início ao fim. Mas não é isso que nós encontramos quando nós lemos o texto. Nós encontramos uma riqueza literária, nós encontramos estilos muito distintos. Nós vemos um Paulo com toda a sua retórica, e toda a sua retórica está no texto. Nós vemos um Isaías com toda a sua visão poética, e tudo isso está no texto. Nós vemos um João com todos os seus ciclos e repetições, e tudo isso está no texto. Nós vemos um Tiago proverbial, direto, frases curtas, está tudo lá no texto. É o estilo do autor, está no texto. Vemos um Lucas preocupado com datas, com coisas históricas, com pesquisa, com nomes técnicos para doença, porque ele era um médico. E ele explica coisas que os outros não explicam nesse campo de enfermidades. Se fosse um ditado, não tinha essas coisas. Então, Calvino nos dá, mais uma vez, a melhor ilustração para entender o que é a palavra de Deus. Ele diz: assim como os raios do sol batem nos vidros de uma igreja, vidros coloridos, e ao passar por eles, a luz se torna para os nossos olhos azul, verde, amarelo, vermelho. Mas essa luz é do vidro ou é do sol? É do sol. Assim é o texto bíblico.
É a mesma palavra divina, a mesma luz divina que passou por autores humanos, instrumentos humanos, pegou as tonalidades desses autores e chegou lá no texto como palavra infalível, inerrante de Deus. Não é a palavra de Pedro, não é a palavra de Paulo, não é a palavra de Isaías. É a palavra de Deus, com as cores de Paulo, com as cores de Isaías, com as cores de Moisés. Isso quer dizer que a palavra de Deus é inspirada. Resumindo, obviamente, e Paulo diz, ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. A utilidade da palavra de Deus nas suas múltiplas esferas, em toda a vida cristã. Ele já disse que ela é a única coisa que pode salvar. Mas agora ele está dizendo que ela não só salva, mas ela também nos ensina, que é a ideia de ensino formal, contínuo, Mas ela também nos repreende, porque tem hora que nós precisamos de repreensão mesmo, não é só de promessa. É de repreensão, ela faz isso. Mas tem hora que só repreender não adianta, porque o cara está já quebrado demais, só tem que endireitar o cara. Então ela corrige. Paulo usa aqui a raiz da palavra orto, de onde se fala de ortopedia. O que é ortopedia? Tentar colocar o cara torto no lugar, grosso modo falando. Do mesmo modo, a palavra de Deus consegue nos endireitar. Ela tem que fazer isso, ela tem o poder de fazer isso. E, por fim, ela tem um processo de educação contínuo na justiça. Para que? Aí está o objetivo final, que eu chamo de suficiência. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ele não podia usar termos mais fortes, mas perfeito. Dá para ser perfeito? Eu não sei o que é isso, mas ele está dizendo que o que é possível se é pela palavra, não é por outra coisa. O modo como um homem de Deus pode chegar o mais perfeito possível nesta vida e estar o mais perfeitamente habilitado para toda boa obra nessa vida, não é por raciocínios falazes, não é por silogismos, não é por elevações espirituais, frio na espinha, arrepios, galinho pegando fogo. É pela palavra. A palavra de Deus tem o poder de nos apresentar perfeitamente habilitados para toda boa obra. O que a Escritura é, então? Sagrada, em primeiro lugar. Instrumentalmente, inclusive, as Sagradas Letras. Qual a sua segunda característica? Ela é soteriológica. Sua função central, ensinar os homens, não só ensinar, dar poder aos homens de como eles devem ser salvos. O que ela é? Soprada por Deus. Portanto, Deus usou instrumentos humanos. Ela é a palavra de Deus e também é a palavra dos homens. Mas só é a palavra dos homens porque a palavra de Deus passou por eles. Deus garantiu o produto final. O que mais ela é? Ela é uma ferramenta útil. Uma ferramenta extremamente necessária. Por que procurar outras? O que o ferramental humano tem a oferecer a nós? O que o ferramental intelectual tem a oferecer a nós? Há mais do que a Escritura tem. Ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Ela é suficiente. Não precisa de mais nada. Tudo que um homem de Deus precisa para alcançar o estágio máximo de perfeição em si mesmo e no que ele faz, eis que está na palavra. A palavra, portanto, a Escritura, portanto, é o fundamento de toda
a fé reformada. Não há prática verdadeira sem isso. Sem entender o que a Escritura é, sem respeitá-la, sem amá-la. Como amo a tua lei. Veja o Salmo 119, o mais longo salmo da Bíblia, só para falar sobre como eu amo a tua palavra. E diziam que os antigos hebreus não eram piedosos, que os novos, modernos é que são. Serão se recuperarem a centralidade das Escrituras. Que Deus nos ajude.